Hoje, refletiremos sobre uma passagem profundamente rica e inspiradora, que se encontra na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 10, versículos 3 a 6. Este trecho bíblico aborda com clareza a importância de compreendermos a verdadeira natureza da batalha que enfrentamos como cristãos, destacando o fato de que nossas lutas, em sua essência, não são materiais, mas espirituais. O apóstolo Paulo nos ensina que, para enfrentar essa batalha com êxito, devemos estar armados com as armas que vêm de Deus e não com aquelas que o mundo oferece. Vamos à leitura. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo, e estando prontos para vingar toda desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Este versículo nos convida a entender a batalha espiritual que todo cristão enfrenta e nos lembra de que só com as armas espirituais oferecidas por Deus é possível vencer as forças contrárias que se levantam contra a nossa fé. A segunda epístola aos Coríntios foi escrita pelo apóstolo Paulo em um momento crucial de sua vida ministerial. Ele se dirige aos cristãos em Corinto para reafirmar a autoridade que lhe foi dada por Cristo e também para corrigir certas doutrinas e comportamentos equivocados que estavam surgindo entre os coríntios. No capítulo 10, Paulo entra em um discurso particularmente forte e direto sobre a natureza de sua missão e da luta espiritual que ele e todos os crentes enfrentam. Nos versículos 3 a 6, Paulo inicia explicando que, embora vivamos neste mundo físico, nossa batalha não é travada com armas carnais, ou seja, com estratégias humanas, nem pode ser combatida com força física, dinheiro ou poder terreno. A verdadeira guerra acontece no plano espiritual, e é lá que o inimigo tenta erguer fortalezas, que são barreiras de incredulidade, orgulho e resistência ao conhecimento de Deus. Paulo fala das armas poderosas em Deus, referindo-se às ferramentas que Deus nos dá para vencer essas barreiras. Essas armas incluem a oração, o estudo da palavra de Deus, a fé e a dependência do Espírito Santo. São essas ferramentas que nos capacitam a destruir os conselhos, pensamentos ou argumentos errôneos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, todo o orgulho humano que se opõe à verdade divina. Além disso, Paulo nos ensina que devemos levar cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Isso significa submeter cada pensamento que temos à autoridade de Cristo, alinhando nossa mente e coração à vontade de Deus. Só assim poderemos resistir às tentações e superar as influências malignas que tentam nos afastar do caminho do Senhor. Por fim, Paulo fala sobre a prontidão para vingar toda desobediência, o que aponta para o fato de que, uma vez que nossa obediência a Cristo for completa, estaremos preparados para corrigir qualquer desvio, seja em nossa vida ou na vida dos outros. Essa passagem da segunda epístola aos Coríntios é um chamado claro para todos os cristãos. Em meio às lutas diárias, é fácil esquecer que a raiz de muitos dos nossos problemas está no plano espiritual, não apenas no físico. Nossas batalhas podem parecer com questões financeiras, problemas de relacionamento ou desafios no trabalho, mas, na verdade, há forças espirituais em jogo, tentando nos desviar do propósito que Deus tem para nossas vidas. Quando Paulo fala de fortalezas, ele está se referindo a todas as barreiras mentais, emocionais e espirituais que se levantam contra o conhecimento de Deus em nossas vidas. Isso pode incluir dúvidas, medos,
vícios ou até mesmo ideologias que contradizem a verdade bíblica. O mundo em que vivemos constantemente se opõe à fé cristã, promovendo valores que muitas vezes vão contra os princípios do Evangelho. Diante disso, precisamos estar atentos e prontos para destruir esses pensamentos e atitudes que nos afastam de Deus. Além disso, Paulo nos lembra de levar cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Isso é fundamental para o crescimento espiritual. Muitas vezes, somos guiados pelos nossos próprios pensamentos e desejos, que nem sempre estão alinhados com a vontade de Deus. Para vencer as batalhas espirituais, é necessário submeter toda a nossa mente à obediência de Cristo. Quando agimos assim, permitimos que o Espírito Santo renove nossa mente e nos transforme, para que possamos discernir a vontade de Deus. Paulo também enfatiza a importância da obediência. Uma vida de obediência a Deus é essencial para que possamos vencer a batalha espiritual. Quando obedecemos à palavra de Deus, Ele nos capacita a enfrentar qualquer oposição e nos dá a autoridade para lidar com a desobediência e o pecado ao nosso redor. Somente quando estamos totalmente comprometidos em seguir a Cristo é que podemos estar prontos para ajudar outros a se libertarem de suas próprias fortalezas espirituais. A passagem de 2ª Epístola aos Coríntios, capítulo 10, versículos 3 a 6, nos ensina que nossa verdadeira luta não se dá no campo físico, mas no espiritual. O inimigo tenta erguer fortalezas em nossas mentes e corações, tentando nos afastar do conhecimento de Deus. No entanto, Deus nos dá as armas espirituais necessárias para derrubar essas fortalezas. Armas poderosas como a oração, a fé, a palavra e o poder do Espírito Santo. Portanto, como cristãos, devemos estar sempre atentos à natureza espiritual de nossas batalhas e confiar nas ferramentas que Deus nos oferece para vencer. Precisamos submeter nossos pensamentos à obediência de Cristo, permitir que Ele renove nossas mentes e nos capacite a viver de acordo com sua vontade. O apóstolo Paulo nos chama a agir com coragem, fé e obediência. Somente dessa maneira poderemos viver uma vida vitoriosa, derrotando as influências do inimigo e permanecendo firmes no caminho que Deus preparou para nós. Que possamos sempre nos lembrar de que nossas armas não são carnais, mas espirituais, e que Deus nos dá tudo o que precisamos para vencer. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado por nos lembrar que nossa luta é espiritual e não carnal. Ajuda-nos a confiar nas armas espirituais que Tu nos forneceste. Fortalece-nos para derrubar todas as fortalezas que se levantam contra o Teu conhecimento. Ensina-nos a levar cativo cada pensamento à obediência de Cristo. Renova nossas mentes e corações com a Tua verdade. Capacita-nos a viver uma vida de obediência e santidade. Dá-nos coragem para enfrentar qualquer oposição com fé e confiança em Ti. Que o Teu Espírito Santo nos guie sempre, em cada passo que damos. Em nome de Jesus. Amém. Esse é um convite para que todos encontrem na Bíblia as respostas e o conforto necessário para superar os momentos difíceis, se fortalecendo na fé e buscando a esperança que só Deus pode oferecer. Os aguardo na próxima mensagem, peço que se inscrevam no canal e que Deus os abençoe.